dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião que você estiver assistindo esse vídeo gravado. Eu sou Sônia Mello e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Deu muita conversa lá no Stories e no feed também essa semana, né? Eu fiz uma série de enquetes aí perguntando alguns comportamentos que você pode ter e que pode fragilizar. Bom dia, Lê, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Paula. Bom dia, Adriana. Bom dia para todo mundo que está entrando aí. E para não causar muito suspense, né? Mais ainda, né? Desde domingo aí eu tô falando sobre isso, né? Você acelera áudios no WhatsApp, não tem paciência para assistir vídeos longos, não consegue dar conta de tudo, fica o tempo todo correndo, feito louca e chega no final do dia tem a impressão que não fez nada, não se permite sentar para descansar, se sente culpada se estiver sentada descansando, tem sempre que estar fazendo alguma coisa, sempre correndo, sempre com aquela impressão de que tem algo ainda para fazer, que não vai conseguir dar conta de tudo. Parar para fazer planejamento, não vem com essa história não, porque é perda de tempo. Além do mais, nós mulheres conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A gente ouve isso o tempo todo. Homem só faz uma coisa de cada vez, mas nós não. Nós damos conta de tudo ao mesmo tempo. Nós conseguimos fazer várias coisas, né? A gente fala no telefone, a gente faz o almoço, a gente está estudando, ouvindo um vídeo ali para estudar e ainda dando orientação, arrumando a mochila da escola do filho. A gente faz de tudo, né? A gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Será? Será que é assim? A que custo isso? Então, se você se encaixa em algumas coisas, né, disso, e ainda, né, ainda assim, com toda essa correria, com toda essa vida acelerada, ainda muitas vezes você sente que perdeu alguma oportunidade, que você não conseguiu algo na sua vida por ter sido lenta demais, seja para agir ou para tomar decisão, né? Então, às vezes eu fico ali me cobrando porque eu preciso tomar uma decisão rápido e muitas vezes eu tomo a decisão no impulso e depois eu me arrependo, mas eu não queria ficar ali muito tempo tomando pensando, mas às vezes constantemente eu me sinto assim, puxa, eu preciso tomar decisões mais rápidas, eu preciso agir mais rápido, ou eu sou muito fraca, né? Puxa, eu precisava ser mais forte, eu precisava não conseguir tal coisa porque eu sou muito fraca, né? Então, se você tem essas sensações, então essa live é para você. E, como eu disse, né? Para quem já tá aí acelerada, não tem paciência para ficar ouvindo muita coisa. Então eu prometo que a live de hoje vai ser rápida para você conseguir ficar até o final e entender tudo isso. Mas logo de cara eu já vou revelar. Eu fiz as enquetes perguntando qual é o problema de saúde que você imagina, né, que isso pode causar. E grande parte, acho que assim, 90% disse ansiedade. Algumas falaram de depressão, uma única pessoa falou de tireoide, mas né, basicamente foi ansiedade. E até eu fiz, não sei se você viu, mas eu fiz uma live, aliás, um stories, falando, né, disso, que você ser uma pessoa acelerada não causa ansiedade. A ansiedade, uma pessoa ansiosa, sim, ela pode ser acelerada, ela vai querer, né, fazer as coisas mais rápidas, mas nem todas, nem todo mundo que tem ansiedade é acelerada, mas a maioria sim, a maioria das pessoas que têm ansiedade, elas querem fazer as coisas rápido, né, então ser ansiosa pode te acelerar, mas o fato de você ser acelerada não causa ansiedade. O fato de você ser acelerada causa problemas de tireoide.
Nas enquetes foi uma única pessoa que falou e não foi por acaso, né? É uma cliente, é alguém que eu já atendi e que já me segue há bastante tempo e que já me ouviu falando disso em outros momentos, né? E então não foi por acaso, né? A gente dificilmente vai fazer essa ligação. O normal é realmente a gente fazer a ligação com a ansiedade, mas acho que vocês já entenderam, né, que a ansiedade causa aceleração. Ah, é, dona Letícia, muito bem, aí ó, tem problema de tireoide, não é à toa, né? E você é aceleradinha, né? E isso não é à toa. Por quê? Dentro dos estudos da nova medicina, desencadeou após a gestação prematura do meu segundo filho. Interessante. Então, assim, essa gestação, ela foi o seu evento despertante, né? Foi aí que despertou o sintoma, mas com certeza não começou aí, né? Então, provavelmente aí na gestação você precisou ser rápida para alguma coisa, ou você ficou com medo de não dar conta de tudo? Será que eu vou dar conta de 2 filhos agora, né? Talvez sentimentos, né? A gente tem que investigar cada caso, mas podem ser coisas aí, sentimentos que você passou, né? Ah, eu já tenho um filho, já tenho casa, já tenho trabalho, agora será que eu vou dar conta de mais um filho? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Eu vou conseguir, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala eu sou uma pessoa acelerada, eu sou uma pessoa rápida, não é só a questão de sair correndo o tempo todo, mas é essa sensação de que eu preciso correr para dar conta de tudo, né? Eu preciso ser, muitas vezes eu preciso ser forte também para dar conta de tudo, mas principalmente eu preciso correr para dar conta de tudo. Será que eu vou dar conta de tudo isso, né? E a tireoide, dentro dos estudos da nova medicina germânica, é chamada de glândula do tempo. E glândula do tempo justamente por isso. Os hormônios, o T3 e o T4, que são produzidos pela tireoide, eles têm como função regular, né, esses hormônios, eles se regulam, né, para justamente nos dar essa potência de aceleração, de ser mais rápida, de mais energia para tá agindo, né? É mais no sentido mesmo de rapidez. Quando a gente fala em eu preciso de energia, isso tem muito mais a ver com diabetes, né? Que eu falei a semana passada, porque o açúcar no sangue, né? Ele é uma fonte de energia muito rápida, né? Então, se eu preciso né, de muita energia, então eu desenvolvo a diabetes. Mas se eu preciso ser rápida mesmo, né? Muitas vezes eu me acho lenta, né? Não, eu sou muito lenta, né? Geralmente essas são uma das falas de quem, eu não dou conta porque eu sou muito lenta. Se eu deixar, se eu parar, preguiça multa, né? Então são essas mais ou menos as falas que geralmente a gente ouve de quem tem essa questão da tireoide. E aí ela precisa então aumentar a produção desses hormônios para poder nos dar essa rapidez, essa agilidade que a gente precisa. E aí entra, né? O assunto é especificamente de tireoide, mas eu já vou aproveitar e falar da paratireoide, que são 4 glândulas que a gente tem aqui. A tireoide é uma glândula em forma de borboleta que a gente tem aqui, bem na frente, né, na garganta aqui, bem na frente. E aí, em volta dela, nós temos outras 4 pequenas glândulas que se chamam paratireoides. E as paratireoides, elas atuam em conjunto com a tireoide, mas a paratireoide, ela regula o PTH, né, o paratormônio, que é o hormônio que ela produz, ele regula a quantidade de cálcio no nosso organismo. E o cálcio serve para nos dar potência, para nos dar força, né? Então, quando eu acho a tireoide, ela tem mais a ver com a rapidez, eu me acho lenta, e a paratireoide tem mais a ver com eu me acho fraca, né? Mas elas estão ali muito relacionadas. E depois eu vou contar, eu tinha o problema de paratireoide, e depois eu vou contar para vocês como foi que eu descobri o que era que causava isso, tá? Mas
falando da rapidez, né? O mundo de hoje exige muito dessa aceleração da gente, né? É mil e uma coisas. Para quem é mãe, e a grande maioria aqui das minhas seguidoras são mães e empreendedoras, e aí a gente tem que dar conta de casa, de filho, de marido, de amigos, de animais, né? E do nosso empreendedorismo, né? E aí quem empreende nesse mundo virtual, hoje em dia, é muito mais exigido, né? Você tem que postar todos os dias, tem que fazer não sei o quê, tem, né? E aí a gente vai entrando nessa paranoia, nessa autocobrança, de que a gente tem que fazer tudo e fazer tudo perfeito, né? E com isso, a nossa tireoide entende que ela precisa produzir mais desses hormônios para deixar a gente mais rápida, né? Para poder dar conta de tudo. Só que vocês já viram assim, imagina um aparelho que ele é projetado para ligar durante algum tempo, ele liga e funciona um tempo, desliga. Mas aí você sai de casa e esquece ele ligado. E aí ele fica lá ligado um dia inteiro, ou 2, 3 dias, você vai viajar e deixa ele lá uma semana ligado. Quando você chega, ele queimou, porque ele sobrecarregou, ele não era projetado para ficar o tempo todo ligado, né? Então aquela energia ali, aquele funcionamento constante, sobrecarregou e aí ele então estragou. É mais ou menos isso que acontece quando a gente chega a diagnosticar os problemas de tireoide. Muitas vezes a gente tá ali com essa aceleração, mas não tem ainda diagnosticado. Às vezes você faz um exame e tá tudo ok, não tem o problema de tireoide. Mas às vezes você não tem naquele momento, né? Mas está sendo fragilizada, porque de acordo com a nova medicina germânica, desde o momento da concepção, né, até aos 7 anos, é formada a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se enxergar diante do mundo também, né? A gente dá significado às coisas. E tudo começa lá, né? Então, desde lá da concepção, tudo começa ali. Então, às vezes, há situações que não foi nem você, mas durante a gestação, às vezes sua mãe passou, né? E é muito comum a gente ver, por exemplo, minha mãe tinha problema de tireoide, eu também tenho, então é genético, né? Então, como diz Bruce Lipton, aí um dos precursores da epigenética, tudo é genético e nada é genético, né? Tudo é genético porque passa, né? De mãe para filho, de geração em geração, mas não porque exista alguma alteração genética nas suas células, mas porque existe uma alteração biológica no seu ambiente, né? O seu ambiente, a sua mãe era acelerada e, consequentemente, ela cobrava isso de você, então as pessoas que hoje adultas são aceleradas provavelmente foram aquelas que na infância ouviam assim: ai, vamos logo, você é muito lenta, você não faz nada direito, né? Ai, é uma preguiçosa, você é tão magrinha, tadinha, deixa que eu faço por você, você não vai conseguir, você não tem força suficiente. Ou então você passou por alguma situação que você não conseguiu se livrar de algo indesejado e acreditou que isso foi por você ser lento ou fraco demais. Por exemplo, uma criança que apanhava muito e aí não conseguia correr o suficiente para não apanhar. Abusos, né? Abuso é muito, muito comum. Isso também de eu não conseguir ser rápido o suficiente para fugir daquele contato, eu não conseguir ser forte o suficiente para livrar aquilo, né? E aí vai juntando, isso vai fragilizando, né? Então essas sensações de eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais lento, eu sou preguiçosa, eu preciso fazer tudo, né? Crianças que precisam ajudar muito a mãe, então eu preciso fazer tudo antes da mãe chegar, sabe aquela coisa assim de que você é criança e você quer brincar, né? É isso que criança faz. Mas de repente a mãe trabalha fora o dia todo, ou se você tem outros irmãos, enfim, você precisa ajudar. E aí ela saiu para trabalhar e você tá lá,
né, se distraindo, brincando, fazendo as coisas de criança. Aí de repente você olha no relógio e vê que já tá na hora dela chegar. Então você corre para fazer tudo que precisa fazer antes dela chegar, para dar tempo para ela chegar e não brigar, né? E só que daí, nessa correria, aí, oi, bom dia, Aline, seja bem-vinda. Bom dia! Ai, gente, olha quanta gente. Lorenza, Ivana, oh, quanto tempo, Ivana. Rúbia, eu vi que entrou aí também, sejam bem-vindas. Então, eu já fui acelerando aqui, tá, mulherada? Eu já fui acelerando aí pra não perder tempo, né? Falar de aceleração. Então, é isso, né? Geralmente, as crianças que, né, foram muito cobradas na infância, né? Vivian, bem-vinda. A Rúbia tá dizendo, meu pai me chamava para perto e avisava que era para eu apanhar. Ele batia tanto que eu ficava toda roxa e toda semana era a mesma coisa. Eu caminhava até ele para apanhar, sabendo que ia apanhar, né? Exatamente, exatamente. Tem alguma ligação, sim, Rúbia. Porque talvez lá dentro de você, lá não sei se conscientemente ou no seu inconsciente, talvez ficasse a informação de que eu não fui rápido o suficiente, eu não dei conta de fazer, eu fiz alguma coisa errada, por isso eu tô apanhando, ou eu não consegui, por mais que eu quisesse, mas eu não conseguia me livrar disso. Né? Eu não era forte o suficiente, eu era criança, então eu não era forte o suficiente para me livrar disso, né? Dessa situação. E aí isso tudo vai ficando gravado. E mesmo situações mais simples, como essa que eu falei, né? Eu tô limpando casa, e essa era uma das coisas que eu particularmente fazia. Eu tinha as minhas obrigações lá, tinha que limpar a casa, minha mãe trabalhava o dia todo, e eu era criança, eu queria brincar, né? Criança, depois adolescente, eu queria brincar. E quando dava o horário, perto dela chegar, que eu não tinha feito, então aí eu corria para fazer, para dar conta de fazer tudo, né? Só que muitas vezes eu não dava conta de fazer. Ou então, na correria, eu fazia do jeito que dava, né? E aí, de qualquer forma, eu levava bronca. Eu não chegava a apanhar, mas eu levava muita bronca. A Rúbia tá dizendo bem isso, porque quando me descobri forte, saí de casa. Exatamente, Rúbia. E aí, provavelmente, isso pode causar outras coisas, tá? No seu caso, como são, né, algo mais forte. Então, por exemplo, eu me descobri forte. Então, para ser forte, talvez você tenha que ter ganhado mais peso. Talvez por isso você tenha crescido mais, né? Para poder crescer, ser forte, né? E eu não sei se você tem essa questão de luta aí com a balança, né? Mas muitas vezes o nosso problema com o peso é justamente isso de eu preciso ser forte. Se eu não for forte, eu não vou conseguir lutar contra isso. Então, para dar conta de tudo isso, eu preciso ser forte. Se eu preciso ser forte, eu preciso do quê? Tecido adiposo, né? Porque pensa num animal, né? Você fala, tem dois animais lá lutando. Se tem um muito magrelinho e um mais parrudo, né? Quem é que tem mais chance de ganhar, né? Então é mais ou menos isso. Carol tá dizendo eu fui a criança de ter que arrumar a casa antes da minha mãe chegar. Caso a pia estivesse molhada, eu apanhava, porque era sinal que fiz próximo dela chegar. Pois é, Carol, pois é. É aí que a gente vai aprendendo eu preciso ser rápida para dar conta de tudo, né? Rúbia disse, sim, tinha obesidade, cheguei a 140 quilos por causa dessa infância violenta. Pois é, né? Então, aí quando a gente olha para isso e ressignifica, então a gente pode falar para o nosso corpo, olha, tá tudo bem, agora eu não sou mais aquela criança, agora eu dou conta, né? Eu não preciso mais dessas questões, desses problemas de saúde para isso, né? E JCZ Cacau. Ter a sensibilidade de ver que cada filho tem características diferentes e todas são legais. Comparações e cobranças são ruins, exatamente. Às vezes, né, a gente mesmo faz isso, né? Imagina os nossos pais
né, que tinham menos conhecimento ainda. Então, muitas vezes de comparar, essa era uma coisa que eu sofria também, né? Minha mãe, eu tenho uma irmã 6 anos mais nova, e muitas vezes minha mãe falava lá, ó, sua irmã é bem mais nova e ela faz tudo certinho, e você, né, que já devia ser responsável, não faz. Né? Então gerava essa coisa de eu não dar conta de que, e aí assim, além de, no meu caso, ela ainda falava, você é uma preguiçosa, aposto que ficou aí no telefone, aposto que ficou aí batendo papo com as suas amigas e não fez o que tinha, ficou brincando e não fez o que tinha que fazer, né? E assim, sem julgamento, né, gente, sem colocar culpa nos pais, porque eles fizeram o que eles acharam que era melhor, o que eles conseguiram fazer com aquilo que eles sabiam. Então, assim, hoje, por exemplo, eu entendo a minha mãe. Ela tinha 3 filhos, ela trabalhava fora, ela precisava dar conta de tudo, né? Ela também foi uma criança cobrada, né? Minha mãe, com 10 anos, cuidava da horta para poder vender, né? Cuidava da horta no sítio, vendia, ia para a cidade vender, para poder ganhar um dinheirinho, para poder pagar os estudos dela, porque ela queria estudar. Minha avó era analfabeta e ela não queria aquela vida para ela, ela queria ver uma vida diferente, e a única possibilidade que ela via, né, dessa vida diferente era estudando. Então, para isso, ela precisou trabalhar muito cedo, ela não pôde ser criança. Então, foi o que ela aprendeu. E aí, até para que a gente não passasse pelos mesmos problemas, então ela cobrava, né? Mas, de qualquer forma, né, a gente... a gente como mãe, a gente também vai errar, mesmo a gente tendo esses conhecimentos, mas assim, tem muito mais a ver com a percepção da criança do que com a intenção da mãe, na verdade, né? Quando a gente é criança, e quem já me acompanha aqui já me ouviu falar, mas eu vou repetir porque é muito importante, a criança, ela não tem o córtex pré-frontal, a parte que fica aqui na frente do cérebro, a parte mais superficial do cérebro, que é a responsável pelo cognitivo, pelo racional, né? Essa parte ela só vai ser completamente desenvolvida entre 20 e 25 anos. Então a criança, ela não tem condições de analisar e falar, não, pobrezinha da minha mãe, ela trabalha muito, eu preciso ajudá-la, né? Eu dou conta, eu vou organizar o meu tempo de forma que eu vou brincar um pouco, depois eu vou limpar a casa, ou eu ao contrário, né? Eu vou fazer o que eu preciso fazer e depois eu vou brincar para poder ajudar minha mãe. A criança não tem condições, né? Disso. E isso, olha, ó, era o melhor dos nossos pais dentro do que eles conheciam, exatamente, né? E então a criança não tem essa condição, e aí ela percebe muito pelo sentir, né? Então não, às vezes, se a mãe chega e, por exemplo, tá nervosa, ela já acha que a culpa é dela, mesmo que ela não tenha feito nada de errado. E né, mesmo que às vezes assim realmente não tenha feito, e que o pai, no caso, né, igual a Rubia comentou ali de que o pai todos os dias chamava para bater e ela não tinha feito nada, e então assim, isso provavelmente foi o que ele recebeu, né? Provavelmente foi o que ele aprendeu, e de alguma forma ele tinha que colocar isso para fora, né? E ela então era a forma como ele sabia. Talvez, eu não sei, né, a gente precisa ir mais a fundo, mas muitas vezes os nossos pais foram educados assim, de que não, eu tenho que bater para ele aprender a me respeitar, porque daí eu vou conduzir, porque eu sou pai, eu sei o que é melhor e tal, né? Então a gente não sabe os motivos que a pessoa tem, mas com certeza ela viveu isso. Porque a gente só reproduz aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente viveu, né? A gente muitas vezes... Por que assim, mesmo sabendo de tantas coisas hoje, de vez em quando a gente ainda se pega repetindo comportamentos do passado? Porque o nosso racional, o nosso consciente, ele controla 5% de tudo que a gente faz. E o nosso inconsciente, 95%. Então é muita coisa, né? E é lá no nosso inconsciente que ficam gravadas essas informações precoces, muitas vezes incorretas e incompletas, que a gente teve lá na infância, né? E aí isso tudo vai para o piloto automático, porque se a gente tivesse que pensar em tudo que a gente faz,
Imagina, vocês estão aí respirando, vocês estão me ouvindo, vocês estão processando o que eu estou falando, vocês estão interagindo comigo. Imagina se fazendo isso você ainda tivesse que ficar. Inspira, expira. Inspira, expira. A gente não ia fazer mais nada na vida a não ser respirar, não é verdade? Então, tudo que a gente vai aprendendo, e a gente aprende principalmente aí até os 7 anos, esses comportamentos, essas percepções de mundo, elas vão, nosso inconsciente entende aquilo como padrão, deixa lá como programa, né? É assim que eu reajo, ele vai agrupando ali, então, nessa situação é assim que eu tenho que reagir. E vai jogando um programa, a gente vai aprendendo comportamentos em determinadas situações. E aí, automaticamente, a gente vai depois reproduzindo. Aconteceu uma situação assim, o meu inconsciente vai lá, vai buscar uma situação parecida é assim que eu reajo dessa forma, para que a gente não tenha que ficar pensando em tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, entende? Então são programas biológicos de sobrevivência e de certa forma tudo isso funcionou até aqui, a gente está vivo, então de alguma forma funcionou, mas não é porque funcionou que é a única ou a melhor forma de agir, e a gente pode mudar isso, a gente pode reaprender algumas coisas, tá? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinha. Lorenza está dizendo, Sônia, meu marido briga muito com meu filho, acha que tudo resolve batendo, mas minha sogra fala que ele nunca apanhou, inclusive ela fica brava quando meu marido bate no Arthur. Como explicar? Bom, ele nunca apanhou, mas talvez ele nunca apanhou dela e do pai, né? Como é que era o relacionamento com o pai? E talvez ela não batia, mas talvez ela falasse, você merecia apanhar, né? Então, assim, não é só necessária, a agressão, ela não se resume ao bater físico, né? Mas muitas vezes, assim, a forma de falar agride mais até do que do pai também não. Mas ele não é ruindade, tá? Não é ruindade, não. Em algum lugar ele aprendeu isso, talvez não necessariamente apanhando, mas tem algo aí, pode ser até antes dele, né? Pode ser que, por exemplo, a mãe, os pais dele apanharam, porque às vezes isso pode acontecer também. Por exemplo, se os pais deles apanharam e aí falaram, não, eu vou fazer diferente com meu filho, porque, né, eu apanhei e eu não quero fazer isso com ele. Só que aí talvez eles foram para um outro extremo, talvez eles foram muito permissivos, e aí em alguns momentos ele sentiu que se ele tivesse apanhado, se os pais tivessem sido mais rígidos com ele teria sido uma pessoa melhor, por exemplo. E aí então ele volta a um comportamento anterior, né? A gente precisa investigar a história a fundo, mas não é ruindade. Porque pensa que ele foi um bebezinho um dia, lindinho, fofinho, bonitinho, e ele não aprendeu as coisas sozinho, né? Ele não nasceu pensando, minha mãe tem que me bater, né? E se ele não aprendeu isso, ele aprendeu a minha sogra fala que a mãe dela era muito brava, que ele sofreu muito quando criança. Pra gente reprogramar esses comportamentos é sofrido, precisamos de ajuda e muita fé, mas vale a pena, né? Achando interessante o que você está falando, esses dados que passou. Legal, Ivana. Então, e aqui, a Lorenza tá falando que a mãe dela era muito brava, que sofreu muito quando criança. Então, pode ser que ele tenha, porque a epigenética, né, nos estudos da epigenética, eles já comprovaram que, no mínimo, 4 gerações atrás, a gente carrega as informações das nossas células. Por quê? Cada célula nossa é como um pequeno cérebro, que registra tudo aquilo que a gente está vivendo, né, de acordo com a percepção que a gente está tendo ali naquele momento. Em cada uma, não é só as células do cérebro, né, todas elas, todas as nossas células têm um registro de tudo que a gente viveu desde a nossa concepção. E se a gente é formado de 2 células, né, um óvulo e um espermatozoide, essas células já trazem as informações de todas daquilo que as pessoas que nos formaram viveram. E, por sua vez, aquelas pessoas foram formadas por outras 2 células, enfim.
no mínimo aí 4 gerações atrás a gente carrega essas informações, né? Existem aí estudos que dizem até 10, mas comprovadamente pela epigenética, pelo menos 4 a gente traz essas informações. Então, mesmo que talvez ela não fizesse isso, mas e talvez ela tenha julgado, né? Porque daí tem isso. A Juni está dizendo, não consigo esquecer as surras que minha mãe me dava. E aí, uma forma para você, né, ressignificar isso é pensar isso. Por que sua mãe fazia isso? Como é que foi a vida dela, né? Ela não nasceu assim, né? Isso que eu tô falando para Lorenza também. O marido dela não nasceu assim. Todos nós nascemos um bebezinho, lindo, fofinho. Mas primeiro, a gente já traz essas informações nas nossas células de pelo menos 4 gerações passadas. E depois a gente vai aprendendo, vai reafirmando ou vai suavizando isso com nossa vivência, principalmente até os 7 anos. Então, é muito. Eu não estou dizendo que não que é fácil, né? E que não seja dolorido, mas quando a gente fica nesse lugar de não conseguir esquecer, de ficar remoendo isso, a gente traz prejuízo para o nosso corpo, né? Isso é como se todos os dias a gente continuasse revivendo isso, como se aquilo não tenha ficado lá no passado, não foi algo que aconteceu lá, mas continua, até porque o nosso inconsciente, ele não diferencia presente, passado, futuro. Para ele é tudo presente. Então, se todo dia eu estou trazendo à lembrança aquelas situações, é como se todo dia eu estivesse ainda apanhando. Então, quando a gente fala, por exemplo, em perdão, não é algo que, mas não é justo, né? Ele era tão ruim, minha mãe era tão ruim comigo, não é justo eu perdoar ela. Não é justo com você ficar sofrendo isso e continuar apanhando todos os dias, né? E isso que eu falei, começa a procurar, conversa com ela, não sei se você sabe, mas procura entender como é que foi a infância dela, porque provavelmente ela aprendeu isso lá. E aí, voltando a falar aqui do marido da Lorenza, né? Que talvez a mãe dele julgava a mãe dela, né? Julgava a mãe, o pai talvez também, né? Julgava a mãe porque a mãe era muito brava, porque a mãe batia muito, né? Então, assim, eu vou fazer diferente com meu filho porque eu julguei, né? Eu julguei, eu acho que é errado, eu não perdoei, né? Então eu quero fazer totalmente diferente, eu quero mostrar que eu sou melhor, né? Principalmente isso. Eu vou fazer diferente, não porque eu entendi que aquilo foi o que minha mãe aprendeu, foi a forma que ela fez, mas que não é a melhor forma. Então eu vou fazer diferente porque eu quero dar uma educação diferente para o meu filho, mas não para mostrar que eu sou melhor do que minha mãe. Porque daí, se eu faço isso com essa motivação de eu quero mostrar que eu sou melhor, então aquilo que eu excluo, a vida inclui. Então aí mesmo que eu não tenha ensinado isso para o meu filho, mas é como se por amor à minha avó, eu repito o comportamento dela que minha mãe excluiu, entende? Porque todo mundo tem o direito de pertencer do jeito que é. Ele tem o direito de ser amado, de pertencer ao sistema familiar do jeito que ele é. E quando a gente julga e de alguma forma exclui alguém ou o comportamento de alguém lá na frente, numa próxima geração, vai vir e vai repetir esse comportamento, que é como uma forma de olhar, olha, vocês excluíram, né, o comportamento do fulano lá atrás, vocês julgaram, então precisa olhar para isso, para manter a harmonia, o equilíbrio no sistema familiar, entendem? Então, existem muitas coisas que vão além só daquilo que a gente aprendeu, mas muito do que a gente traz também de informação, de sistema familiar, né? De como funcionou e de como funciona o nosso sistema familiar, tá? Mas e é bacana, né? Essa é uma das coisas que eu gosto. Essas informações principalmente do sistema familiar, elas vêm muito, né, das leis, né, sistêmicas
fenomenológicas. Aí juntando esse método que eu trabalho, né, o MPC, ele tem base então nessas leis do sistema familiar fenomenológico, ela tem bases na epigenética, na nova medicina germânica, na neurociência, e aí a gente faz a ressignificação, muitas vezes usando a hipnoterapia, as experiências somatosensoriais. Sil, bom dia, bem-vinda, que bom ter você por aqui. Então, e eu gosto muito justamente por isso, porque daí a gente consegue, às vezes, se a gente ficar preso só nessa questão né, nas experiências que a própria pessoa passou, então a gente não encontra explicação, e a gente fala, não, então ele é ruim mesmo, né? Mas não, ele está sendo leal à avó, provavelmente, que foi excluída pela mãe, né? E aí, então assim, trazer isso à consciência, né? E daí, assim, como que eu faço para mudar isso? Então, a primeira coisa é trazer a consciência, né? Entender por que é que eu faço assim. Então, por exemplo, as pessoas que... eu preciso dar conta de tudo, né? Como eu estava falando, as mães têm... tem muito essa cobrança, né? As mulheres em si têm muito mais cobrança, porque a gente culturalmente sempre aprendeu que mulher dá conta de mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gente, mentira, tá? A gente até faz, mas a que custo? Né? A que custo? Se eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu não consigo me concentrar de verdade nenhuma, eu vou fazer todas elas mais ou menos, e aí depois eu vou me cobrar porque não tá bem feito, né? E eu não vou desfrutar de nenhuma. Isso vai exigir de mim uma energia muito maior, né? E se eu vou precisar de uma energia muito maior, a Lourenço está dizendo que faz todo sentido, né? Então, é isso. Então, assim, se eu vou precisar de muito mais energia, se eu vou precisar ser muito mais rápida, a minha tireoide vai ter que funcionar mais. Talvez a minha suprarrenal vai ter que funcionar mais aí, para poder também ter aí mais cortisol, porque o cortisol é um hormônio também que tem essa função de me dar mais energia ali para luta. É como se eu tivesse o dia todo na luta, né? E aí, se o meu sentimento é esse, eu tô numa luta diária, sabe aquela coisa de eu tenho que matar um leão por dia, né? Então, quando eu tô na luta, se eu tô na luta, o meu cérebro entende que se eu tô na luta, eu preciso ter mais cortisol no meu corpo, mais adrenalina, mais noradrenalina, mais açúcar, mais T3 e T4, mais cálcio, entende? Então ele vai trabalhar em ritmo acelerado ali, para mimos da Chica, minha querida, que saudade de você, bem-vinda. Então, quando quando o nosso organismo entende isso, que eu preciso, né, tá ali naquela luta todo dia, então ele vai produzir muito mais esses hormônios. E aí, assim, esses hormônios, eles são ótimos, mas para quando a gente realmente precisa, né? Para quando a gente realmente está numa luta. Agora, se isso é todo dia, então lembra que eu falei no início, daquele equipamento que você foi viajar e esqueceu ligado na tomada e ele pifou, né? Então aí uma hora a fatura chega, né? A Rubia tá dizendo, eu quero dar conta de tudo e sempre fico doente, motivo de ter fechado a loja. Pois é, chegou ao ponto de ficar de cama vários dias. E aí, gente, é legal esse comentário da Rubia, porque eu vou pegar um gancho para explicar uma outra coisa. Dentro da nova medicina germânica, o Dr. Hammer, né, o criador dela, ele diz que as doenças, né, a gente chama de doenças, mas na verdade eles são programas biológicos de sobrevivência. Por que é que eu preciso ficar sempre doente? Por que é que eu preciso sempre ficar de cama? Porque só assim para eu parar, né? Então, porque assim, se aquele equipamento que era para usar um pouco e eu fico ali o dia inteiro usando ele precisa queimar, que é para eu parar de usar, para eu levar na assistência, para eu reparar, né, se for necessário, se for possível, e aí, então é um ganho de tempo, né? Então, muitas vezes
Então, toda sintoma físico, né, e toda doença, ela vem, então, como esse programa biológico de sobrevivência. Para minha sobrevivência, eu preciso ficar doente para eu poder, então, parar. É a única forma de eu parar, né? A Rubia falando que é só assim que eu paro. Exatamente. Eu também aprendi isso dessa forma, Rubia. Né? A Ivana está dizendo que é muito interessante. A Loreza está dizendo: no final do ano eu desfiz a sociedade que tinha na loja. Passei dezembro e janeiro correndo para organizar tudo. Chegou no final de janeiro, tive uma infecção de urina que nunca havia tido antes. E eu vou te falar por quê. Embora não seja o tema da live, mas não sei se você viu, eu fiz uma postagem essa semana sobre o que causa a infecção urinária, né? Que são as questões de território. Então você tinha essa sociedade, de certa forma, você tinha o sentimento de que estava com o seu território sendo invadido, não estavam respeitando os seus limites, os limites do seu território. Então, quando você desfez essa sociedade e aí você conseguiu organizar tudo, deixou tudo do jeito que você queria, pronto, agora o meu território está organizado. E aí, então, a hora que eu relaxo, vem a infecção de urina. Para quê? Agora eu organizei, eu vou marcar igual o cachorrinho, né, com xixi. A infecção urinária a gente produz, né, a gente tem a urgência urinária, né, então a gente produz mais, mesmo que às vezes não é nem mais, mas assim com mais frequência. Então agora eu vou marcar meu território para ninguém mais invadir ele, né. Você vê o post, né? Então, e é exatamente isso. Então, tem tudo a ver. E detalhe, a maioria das vezes a doença vem geralmente quando, não são todas, mas a grande maioria vem, né? Os sintomas físicos vêm depois que a coisa passou, depois que eu resolvi a situação. Por quê? Enquanto a gente tá ali na luta, é mais ou menos assim, enquanto você tá fazendo um exercício físico, pensa você lá na academia, né? Você tá ali malhando, tá cansativo, você tá tendo alguns sintomas, tá acontecendo, mas você vai. Hora que você chega em casa, que você toma um banho, que você relaxa, ou que você dorme mais ainda, né? Que você dorme, no dia seguinte dói tudo, né? Porque aí é que o seu corpo está sendo reparado. Então, a maioria das doenças, no momento em que eu estou passando pelo conflito, eu tô com todos esses hormônios ali aflorados em excesso, né, trabalhando ali porque eu tô na luta, né? E aí então eu não tenho tempo para parar, para pensar e tal. E aí a hora que eu resolvi, só que enquanto isso, aqueles órgãos estão sendo fragilizados, né? Aqueles órgãos e assim, dependendo do meu sentimento. Então, por exemplo, no caso da infecção de urina, é esse sentimento de invasão de território, de perda de território, de não conseguir marcar o meu território, né? No caso dos problemas de tireoide, é o caso de que eu não estou conseguindo ser rápido o suficiente, que eu estou sendo muito lenta, ou que eu sou preguiçosa, né? Enfim, então cada percepção, cada tipo de sentimento que a gente tem vai fragilizar uma área no cérebro e uma correspondente a um determinado órgão, né? E aí, mesmo que a gente ainda não esteja sentindo nada, mas aquilo está sendo fragilizado. E aí chega uma hora que uma gotinha d'água, é como um copo embaixo de uma torneira pingando. Desde a nossa concepção, vai pingando, vai pingando. A cada situação, mesmo que pequena, é uma gotinha que vai pingando. Aí chega um momento que uma única gotinha transborda. E depois que transbordou, cada gotinha faz transbordar de novo. Então é por isso que muitas vezes assim, mas as coisas aconteceram lá na infância, por que isso agora? Porque isso agora, porque o seu copo estava enchendo, foi esse momento que encheu, né? Então eu falei para alguém aí no início, isso aí foi o seu evento despertante. Então é isso que eu quero dizer como evento despertante, tá? Deixa eu ver, a Ivana tá dizendo aqui: já aconteceu comigo de estar fazendo algo novo no trabalho, algo que me faz feliz, que me desafia. Aconteceu várias vezes de ficar doente, né? Então a hora que enquanto você tá ali naquele desafio, naquela adrenalina, né, de tá fazendo, seu corpo tá ali produzindo mais esses hormônios. Aí a hora que você relaxa, é como se você estivesse ali na luta. Aí a hora que deu tudo certo, aí é como se você tivesse tomado seu banho e fosse dormir, né? E aí o seu corpo precisa se reparar, porque durante aquele tempo em que você estava na luta, aqueles órgãos estavam de alguma forma sendo, alguns deles,
boa parte deles, durante o período ativo do conflito, eles vão sendo, a gente chama de necrosado, né? É como se ele vai sendo fragilizado ali, com o intuito de aumentar o espaço ali daquele órgão para ele produzir mais, né? Vamos pensar, por exemplo, na bexiga, né? Nas infecções urinárias. Então, ele está sendo ali fragilizado, como que para aumentar o tamanho da bexiga, para eu poder ter mais capacidade ali de produzir o xixi para marcar o meu território. Depois que tudo passou, eu preciso reparar esse tecido, né? Esse tecido precisa ser reconstituído. E qual é a forma de reconstituir isso? As infecções. As bactérias e os vírus, eles vêm geralmente no momento que eu parei, que tudo já passou, para poder reparar aquele tecido, né? Não é para nos prejudicar, como a gente aprendeu a vida inteira. Os vírus e as bactérias são os nossos aliados. Eles estão no nosso corpo, não é à toa, né? E aí, para quem acredita em Deus e acredita que a gente foi formado por Ele e a imagem e semelhança dele, por que é que Deus ia colocar no nosso corpo bactérias? Porque a maioria das infecções, né, exceto algumas que veio uma bactéria de fora, mas, por exemplo, na infecção urinária, a grande maioria, 90% das infecções urinárias, elas são por bactérias do nosso próprio corpo, né? Então, por que é que Deus ia colocar no nosso corpo bactérias para o nosso mal? O Dr. Hammer, inclusive, ele diz assim que a conclusão de que as bactérias e os vírus eles nos fazem mal foi mais ou menos assim, foi concluída mais ou menos assim. Imaginemos que tem uma cidade que começou a pegar fogo toda hora. Cada dia tem um incêndio num lugar. Cada dia um incêndio diferente. E aí eles começam a investigar. Vamos ver o que está causando esses incêndios, né? É muito frequente. Vamos ver o que está acontecendo. E aí o que ele faz? Apareceu um incêndio aqui, corre a equipe de investigação para lá. Chega lá, tá o corpo de bombeiro lá. Amanhã aconteceu outro incêndio lá no outro lugar. Eles correm para lá, chega lá, tá o corpo de bombeiro lá. E assim vai. Todo incêndio que eles ficam sabendo que eles correm para investigar, chega lá, tá o corpo de bombeiro lá. Então é o corpo de bombeiro que está causando esses incêndios. Entende? Então é mais ou menos assim, né? O bombeiro vem para apagar aquilo. As bactérias vêm para restaurar aquele tecido que estava sendo fragilizado. Só que isso nunca tinha sido investigado, né? E ainda é muito novo, né? Apesar de esses estudos do Dr. Hammer e da epigenética já vem aí desde a década de 70, mas para a medicina, para a ciência, né? A gente sabe que precisam-se de muito mais tempo e até que tem outros interesses por trás, né? Porque o nosso corpo, dentro desses estudos, mostra que o nosso corpo tem o poder de autocura, né? O Dr. Hammer fala que tudo aquilo que o corpo produziu, o corpo é capaz de restituir. É óbvio que tem alguns casos que aquilo ficou fragilizado por tanto tempo que talvez já não tenha mais como reparar, né? Mas se a gente entendesse isso, né? Se fosse todo mundo entendesse isso desde sempre, então a gente já poderia fazer um preventivo, né, entendendo isso antes, e a gente não teria tanto problema, porque daí tem outra questão. Se as bactérias vêm restaurar esse tecido, o que acontece? É nesse momento que a gente tem as infecções, né, os diagnósticos de doença. E aí o que a gente faz? A gente toma antibiótico para matar as bactérias. Depois, a gente já não tem mais bactéria suficiente para se autocurar. Entendem? Então, é muito importante esse conhecimento para a gente ter realmente uma vida saudável. E mais, né, do que tudo isso, se você quer fazer um preventivo para não precisar ficar doente, né, assim como a gente faz exames físicos preventivos, né, nem todo mundo, mas ainda fazemos, de acordo com esses estudos aí, nova medicina germânica, epigenética, própria neurociência, 95% de todos os nossos sintomas e doenças físicas, elas têm origem em conflitos emocionais. Então, se eu quero ser saudável fisicamente, ao invés de investir em exames preventivos, não que eu não tenha que fazer isso, né? Mas antes de investir nos exames preventivos físicos, né? Bom dia, Grazi, bem-vinda.
Antes disso, eu deveria, né, cada um de nós deveria, eu acho que isso já devia ser matéria ensinada na escola, já desde pequenininho. A gente precisaria entender inteligência emocional, né? A gente precisaria, nós somos analfabeto das nossas emoções. A gente pode ser PhD, né, em tantos conhecimentos, em tantas coisas, ser especialista em tudo que a gente faz, a gente se empenha em entender Instagram, a gente se empenha em entender ferramentas de negócio, a gente se empenha muitas vezes até em entender relacionamentos, né, coisa assim, mas a gente não se empenha em conhecer a gente mesmo, né? Quem é você, né? Será que a pessoa que você é hoje é a sua essência? Ou será que o que você é hoje é fruto de tudo aquilo que você viveu e na verdade assim você foi para poder sobreviver a tudo aquilo, então você foi vestindo personagens. Então, por exemplo, você na verdade é uma pessoa tranquila, né? A sua essência é uma pessoa tranquila, mas para sobreviver aquelas cobranças o tempo todo de você não fez nada, menina, olha, você é lenta, ó, você é preguiçosa, ai, quando você casar, sua casa vai ser um nojo, não... Você vai ver quando você tiver filho, você vai, né? Então, para poder sobreviver a isso, a gente vestiu um personagem que precisa correr atrás de tudo o tempo todo. Eu preciso ser rápida, porque se eu respeitar o meu tempo, eu não vou ser amada, né? Então, para eu ser amada pela mamãe, pelo papai, né? Então, e até por outras pessoas, depois pelo marido, daí a gente vai atraindo pra gente pessoas que reforçam esse comportamento, para eu nunca esquecer. Na verdade, a ideia é que me lembrar de que eu tenho essa dor para eu poder olhar para isso. Mas como a gente não se conhece, a gente não busca esse conhecimento, a gente continua repetindo o mesmo comportamento e a coisa só vai piorando, né? E aí, então, eu continuo sentindo aquela dor e eu continuo vestindo aquela máscara, incorporando aquele personagem, mas aquilo não sou eu. E se não sou eu, é pesado, né? Porque eu queria poder me dar um tempo, eu queria poder me permitir descansar 15 minutos depois do almoço, mas não, eu não posso porque eu tenho que dar conta de tudo. E quem foi que disse que você tem que dar conta de tudo, né? Então, esse dar conta de tudo, acho que vocês já entenderam, vem dessas cobranças lá da infância, de que você precisava fazer coisas que talvez nem fossem o seu papel naquele momento. Ou talvez, assim, se você fosse mais direcionado, né? Ok, a gente não é que agora assim, eu não tenho que ensinar então meu filho a fazer nada em casa. Não, não é isso. Você pode, de acordo com a idade, é importante que as crianças vão aprendendo essa questão de ajudar, de contribuir, mas não porque, você é obrigado a fazer isso. Não, você pode contribuir, né? Você vai ajudar, você faz fazer parte, né? Então, quando eu começo a fazer isso de uma forma leve, integrando ele, né, Ivana? Muitas crocheteiras precisam ouvir isso, é verdade. E é por isso que eu tô aqui falando. Então, se eu vou, né, por exemplo, eu vou, sei lá, ensinar minha filha a lavar louça. E olha, interessante, né? Geralmente as meninas já têm, as crianças em geral, muitas delas já têm esse instinto de eu quero ajudar a mamãe. Só que aí o que a gente faz? Não, deixa que eu faço, até porque se eu sou acelerada, a criança vai fazer, ela não vai fazer, ela vai fazer do jeito dela, ela vai demorar, né? Ela vai fazer na velocidade dela. Não, deixa que eu faço porque você vai demorar muito. Ou então deixa que eu faço porque você ainda não é forte o suficiente. Isso também fragiliza do mesmo jeito. Não é só o cobrar em excesso, mas é o também não deixar em excesso, porque daí você vai acreditando que, nossa, eu tenho que ser mais rápida, porque eu nunca posso ajudar minha mãe, porque ela tá sempre correndo, eu queria ajudar e eu não posso, porque eu não faço certo, eu não faço direito, né? E a Nádia Pacheco, estou adorando e sou uma crocheteira e avó estressada. Então, tá em tempo ainda, sempre é tempo da gente aprender isso, né? Então, olha para sua infância, olha, a melhor forma da gente fazer isso é olhar para nossa infância, para a criança que a gente foi, quanto a gente aprendeu. E aí, detalhe, né, ó, Patrícia, né, tá dizendo, eu sou acelerada nesse ponto com a louça, então a gente, além de prejudicar os nossos filhos, a gente está se prejudicando, por quê? Aí a gente não deixa eles ajudarem,
né? E se eu colocar eles ali, não, vem, ajuda e tal, ó, lógico, eu não vou deixar eles lavarem um copo de vidro se eles tiverem 5 anos de idade, por exemplo, né? Mas tem coisas que eles podem, ó, então você vai ajudar a mamãe, você vai lavar um pouco para a mamãe. Conforme você for crescendo, você pode ajudar mais, né? Agora você já consegue fazer isso. Então, ao invés de falar, você não consegue, muda esse discurso, né? Agora você já consegue fazer isso aqui, né? E deixa ele fazer aquilo ali, deixa, né, no tempo dele. E aí isso vai ser algo prazeroso, não vai ser algo cobrando igual a gente aprendeu, né? E a gente já vai estar empoderando que sim, ele consegue, né? Então, percebem a diferença? Uma forma de falar. Só que para isso, a gente primeiro tem que olhar pra gente, né? Primeiro a gente tem que se acolher e aí olhar para as nossas dores, porque senão a gente fica e aí a gente fala assim, ai, eu não dou, se eu não fizer nada, se eu não fizer as coisas dentro de casa, ninguém faz. É óbvio, porque se você, né, não deixava porque ela ia fazer errado. Se o marido faz um negócio e você diz que ele faz uma lambança na cozinha, para que eles vão fazer? Para ficar levando bronca depois, né? Então é melhor nem fazer. Se de qualquer forma você vai levar bronca, então é melhor nem fazer. Essa, inclusive, foi a conclusão que eu tirei da questão do limpar casa, né? Porque daí eu limpava correndo e não limpava do jeito que minha mãe queria. E aí eu tinha limpado. E às vezes eu até me esforçava, sabe? Às vezes eu fazia sim, falava, não, hoje eu vou fazer, fazia o meu melhor, não ficava brincando para poder fazer do jeito. E aí ela chegava em casa e ela brigava do mesmo jeito. Porque ela não tinha me ensinado o jeito que ela queria que fizesse. Eu tinha que me virar sozinha, eu tinha que ter aprendido só de observar. Então aí eu falei, bom, se eu vou levar bronca por ter feito, né, eu me empenhei tanto e eu vou levar bronca do mesmo jeito, então eu não vou fazer, né? E aí, detalhe, com 15 anos eu saí para trabalhar, porque ela falava para mim, eu trabalho o dia todo para poder comprar coisas para você, para poder dar as coisas melhores para você, comprar roupa, comprar calçado, mas já que você não me ajuda, o dinheiro que eu compro as coisas para você, eu vou pagar uma empregada. Então, o que eu fiz? Com 15 anos eu comecei, a primeira oportunidade que eu tive de estágio, eu comecei a trabalhar, porque daí eu não tinha mais aquela cobrança, eu não precisava mais limpar a casa, porque agora eu tinha o meu dinheiro e eu podia comprar as minhas próprias roupas. Detalhe, qual outra consequência que isso trouxe para minha vida? A vida inteira, até eu me dar conta disso há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, até eu conseguir me dar conta disso, eu gastava todo, eu sempre ganhei bem, eu sempre trabalhei e ganhei bem, e todo o meu dinheiro eu gastava com roupa e sapato. Por quê? Foi para isso que eu fui trabalhar. Então meu inconsciente entendeu que era isso que eu precisava, só, né? Então todo o meu dinheiro ia em roupa e calçado. E aí quando eu me acordei, né, porque a gente vive num transe parado lá na infância, e quando eu percebi isso, né, me dei conta disso, eu falei, meu Deus, quanto dinheiro jogado fora, né, porque daí eu já nem comprava roupa de qualidade, que era para poder estar comprando sempre, né, e então foi trazendo muitas outras consequências. A minha casa, realmente eu odiava organizar a casa, era sempre uma bagunça, porque eu não gostava, eu odiava isso. Então, quando eu entendi tudo isso e fui me curando disso, gente, que alívio, né? Como é mais leve hoje eu poder respeitar o meu tempo, hoje eu poder ser eu mesma, eu poder sim me dar o direito de, não, hoje eu preciso descansar, ouvir o meu corpo, né? Porque tem dia que a gente tá assim com mal-estar, que a gente não tá bem e a gente se força mesmo assim, né? Então eu posso hoje me dar conta, né? Eu lembro, a Rúbia tá aí ainda, eu lembro de um dia que ela tava na loja e tava toda preocupada porque acho que o filho tava doente e aí ela teve que fechar a loja 2 dias seguidos para poder ficar com ele, né? E aí ela comentou isso lá no grupo da angústia dela e aí né, muitas pessoas falaram, né? Que aproveita, né? Não estressa com isso. Não é justamente isso que a maioria de nós vira empreendedoras para poder conciliar, para poder dar mais tempo para os nossos filhos, né? Então, só que a gente não se permite, né? Aí a gente se cobra mais do que o nosso patrão cobraria numa CLT, né? Deixa eu ver aqui os comentários. A Nádia está dizendo, tenho 64 anos e vivo fazendo isso com a minha filha. Tomo as atividades porque acho que ela é lenta. Então, cuidado porque você pode estar
além de você desenvolvendo, né? Não sei se você tem, mas pode ser que você tenha aí um problema de tireoide, você está condenando ela a ter isso também. A Lorenza disse: minha mãe sempre me cobrou muito em relação à casa e meu marido é igual. Então, o meu também era. Eu sofro com isso porque não consigo dar conta de tudo todo dia, até porque saio para trabalhar todo dia. Exatamente. Então, assim, você não tem que dar conta de tudo, né? Isso foi coisa que enfiaram na nossa cabeça. Detalhe, meu marido não ajuda a fazer nada, então não é à toa, né? A gente atrai pra gente a pessoa para reforçar aquela dor que a gente já tem. Ivana tá dizendo: muito bom, preciso mudar meu jeito de viver. A Cristina: tiro meu soninho da beleza depois do almoço, faz uns 30 anos ou mais, e é muito prazeroso. Exatamente, Cristina, né? É maravilhoso, né? Faz muito bem, e a gente precisa. E detalhe, né? Quem não consegue fazer isso, geralmente pensa assim: não, mas se eu tirar ali, né? Se eu deitar aqui, nossa, nesse tempo eu podia estar fazendo coisa. Só que se você não descansa o seu corpo, você vai fazer as coisas muito mais pesada, você vai render muito menos. Então, se você se permitir descansar um pouco, depois você vai estar restaurada, você vai estar com muito mais ânimo, com muito mais disposição e força. Exato. Voltou, gente? Tinha travado? A Rúbia disse: gente, se eu paro para descansar depois, fico me culpando. Meu marido fica até bravo comigo porque ele fala que eu tenho que estar bem para fazer qualquer coisa, mas eu nunca me coloco em primeiro lugar. Exatamente isso, porque você nunca foi colocado em primeiro lugar, né? Ou pelo menos você enxergou dessa forma. A Nádia: vivo com enxaqueca. Essa é uma das lives que eu quero fazer com vocês, porque a enxaqueca também tem muita causa legal. A Carol: tive de fazer terapia para compulsão, pois também saí aos 15 anos para trabalhar. Exatamente, né? Grazi: preciso melhorar muito, porque tem coisas que eu quero fazer e penso que vou perder tempo fazendo aquilo, exemplo, assistir uma série. Pois é, né? Exato. E a gente precisa, né? Porque, gente, a vida é muito mais do que pagar boleto e recusar a ligação de São Paulo, né? Assim que a gente fala. Então, a gente precisa viver, né? A vida está acontecendo nesses momentos enquanto a gente está acelerando. E para pensar, né? Se você estivesse trabalhando numa CLT, lá você teria, dependendo do seu horário, você teria um tempo para descanso, você teria tempo para almoço, você teria. Eu lembro que uma vez eu até falei pro meu marido, né, que ele chegava do almoço, ele veio almoçar em casa, e aí ele chegava e ele sempre almoçava, dava uma descansadinha, né? E eu nunca me permiti fazer isso. Ele nunca falou nada, mas eu não me permitia. Então eu almoçava e já acelerava. E aí, quando eu trabalhava, né, registrado, quando eu trabalhava CLT, eu almoçava, né? Eu não vinha almoçar em casa, então eu ia almoçar em algum lugar perto, né, do trabalho, e aí depois eu tinha um tempo. Às vezes eu ia, né, quando eu ia com alguma amiga, às vezes a gente ia dar uma volta no shopping, a maioria das vezes eu almoçava no shopping, então eu ia dar uma volta no shopping, ou então eu ia pro carro e tirava um cochilo, né, e aí eu falo: nossa, quando eu trabalhava fora eu tinha tempo, eu descansava a hora do almoço. Agora não, eu faço o almoço, né, e depois já termino, já saio na disparada, né? Já correndo ali. Pra quê? Né? Então, assim, eu tô sendo mais carrasca comigo mesmo do que qualquer patrão que eu já tive, né? Quando eu trabalhava, eu não tinha nenhum padrão que me fizesse isso, que obrigasse eu a fazer isso, e agora eu me obrigo, né? E aí a gente fala: nossa, eu saí do trabalho para empreender, para fazer algo em casa, para estar junto com meu filho, mas eu não tenho tempo. Então, muitas vezes eu falo que, né, tem muita gente que fala: o que é melhor, né? Como que eu vou ser uma mãe melhor? É melhor eu trabalhar fora ou é melhor eu ser uma empreendedora, né? Porque daí eu vou ter mais tempo e tal. Depende, né? Tem gente que trabalha fora porque precisa, né, financeiramente não consegue, ou só o marido não dá conta, e aí empreender a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que demora, né? E muitas vezes a gente não tem o resultado financeiro que a gente precisa, então muitas mulheres precisam, né, realmente ir para a CLT, né? E aí se sentem culpadas, né?
Mas às vezes essas mães conseguem ter mais tempo para o filho do que quem está em casa o dia todo. Porque, e eu falo isso por experiência própria, porque a minha filha hoje tem 14 anos, eu parei de trabalhar fora quando ela tinha 2. Aliás, ela não tinha 2 ainda, ela tinha 1,5. Mas eu me lembro que quando eu trabalhava, eu chegava em casa 6 horas, eu pegava ela, meu marido trabalhava perto também, a gente chegava mais ou menos no mesmo horário, né? A gente pegava ela, ia dar uma volta, punha ela no carrinho, ia dar uma volta na rua, né? Levava ela para tomar caldo de cana, né? Conversar, sair nós 3, né? Dar uma volta só na rua, não é passear, não é gastar dinheiro, mas, sabe, dar uma volta na rua ali, ver o movimento, ver gente, né? Então, ter esse tempo juntos, né? E depois que eu fiquei em casa, aí eu não me permitia mais fazer isso. Porque daí, se eu tinha encomenda, eu precisava ficar até mais tarde trabalhando, né? Quando estava ali com artesanato, então eu precisava ficar até mais tarde para fazer aquelas encomendas. E aí, durante o dia, eu ficava, né, tentando dar um jeito na casa. E aí, muitas vezes, ela vinha: mamãe, vamos brincar? Ai, filha, agora eu não posso porque eu preciso terminar isso aqui. Ai, filha, agora eu não posso porque eu tô limpando a casa. Ai, filha, agora eu não posso. Entende? Então, assim, era muito... Eu nunca tinha tempo para ela. Até que ela aprendeu a se virar sozinha. Ela tá sempre sozinha. Agora, às vezes, a gente fala: filha, sai do quarto. Né? Adolescente. Filha, sai do quarto um pouco. Mas foi isso que ela aprendeu. Né? Então agora eu tô precisando fazer terapia com ela, eu tô precisando fazer terapia comigo, né, pra gente reaprender a fazer isso, reconectar, né, trazer de volta esse vínculo que de certa forma eu não construí por conta disso, por não me permitir, né? E quem me conhece acha que eu sou uma pessoa calma, que eu sou uma pessoa tranquila, e de certa forma eu sou mesmo, né? Eu tenho muita paciência para muita coisa, eu sou calma, eu sou tranquila, mas com os outros, né? Comigo mesmo, então assim, eu tolero muita coisa dos outros, eu consigo olhar muita coisa, entender que o outro é assim por conta disso. Eu sempre falo que uma das coisas que a gente pode fazer para blindar o nosso emocional e não se deixar se abater tanto pelo que os outros fazem, né? É olhar para aquilo e olhar a atitude da pessoa e pensar: meu Deus, o que essa pessoa viveu na vida para ela ter precisado se transformar desse jeito? Se tornar isso, né? Então isso me ajuda, isso sempre foi muito natural em mim, isso sempre me ajudou muito a olhar para os outros com empatia, mas daí eu não permitia olhar para mim, né? Então eu sempre fui muito tranquila com os outros, mas comigo mesma não, e isso é um processo que eu estou aprendendo, né? E aí, para isso, eu consigo fazer sozinha? Existem algumas coisas, né, e que você pode ir fazendo, sim, para dar conta sozinha. Então, você pode, por exemplo, como eu falei, olhar para sua infância, tira um tempinho aí para você, tira né, uma hora, sei lá quanto tempo aí, senta num lugar tranquilo, né, respira, começa de preferência a escrever. Quando você escreve, você se conecta muito com o seu interior. Vai escrevendo como é que era a sua infância, o que você ouvia, o que falavam ao seu respeito, né? E começa agora a olhar aquilo, depois que você escrever, você relê e olha se aquilo realmente era verdade. Então, quando sua mãe dizia que você era preguiçosa ou que você era muito lenta, para e olha, era verdade? Você realmente era preguiçosa ou você era só uma criança que estava em idade de brincar? Então comece a olhar para isso. Então isso já vai te trazer muitas coisas à tona, né? Existem bons livros, né? Um que eu recomendo muito é As 5 Feridas Emocionais, da Louise Bourbon. É um livro muito bom que fala muito, né, da infância. Então muitos vídeos, né? Me assistam aqui, eu tenho um canal no YouTube também, assistam os vídeos, vão né, acompanhando. Então tudo isso vai trazendo luz, né? Teve muita gente que falou aqui que trouxe luz, que aprendeu muita coisa. Então procurem ouvir e entender um pouco mais sobre como funcionam as nossas emoções, né? O autoconhecimento,
Isso é muito importante, vai te ajudando a trazer, né, clareza, a trazer luz para essas questões. E isso tudo, nas questões mais simples, mais superficiais, a gente já consegue mudar sozinha. Mas tem coisas mais profundas que mesmo a gente trazendo a consciência, a gente não consegue mudar. Porque é aquilo que eu disse, né? 5% é o nosso consciente, 15% o nosso inconsciente. E essas coisas estão lá no nosso inconsciente. Então, muitas vezes a gente nem consegue descobrir sozinha, sem uma ajuda. Então, para essas questões mais profundas, aí sim você vai precisar de ajuda, vai precisar, né, de uma terapia. Então, aí já... Mas vale a pena, sabe, gente? Vale a pena porque sozinho muitas vezes a gente não vai conseguir mesmo. É como eu disse, eu mesma ainda eu faço terapia, né? Eu tenho minha terapeuta que me ajuda porque a gente tem os nossos pontos cegos, mesmo eu entendendo tudo isso, mas a gente tem os nossos pontos cegos e a gente precisa de alguém de fora com um olhar especializado, buscando aquilo, nos guiando pela mão para tirar daquele lugar. Então, muitas vezes a gente é o que a gente precisa. Então, busquem, né, uma terapia. Se quiserem entender mais, se quiserem saber mais, se quiserem marcar um horário, na bio aqui do Instagram tem o link do meu WhatsApp. Entre em contato, a gente conversa, posso explicar melhor, tá? Tenho projetos aí para esse ano, daqui a pouquinho eu vou começar a lançar alguns projetos para terapia em grupo, né? Um movimento terapêutico em grupo. Não é, quando a gente fala terapia em grupo, muita gente pensa assim naquele formato do AA, né? Que cada um chega e fala do seu problema, e não é isso, né? São exercícios terapêuticos conduzidos, mas que cada um vai se autoanalisar, né? Então, coisas muito mais profundas que numa live eu não consigo fazer. Então, tem esse tipo de programa. Estou preparando também alguns grupos de desafio aí, de alguns temas. Inclusive, eu vou deixar uma enquete no Stories sobre os temas que você... Aliás, tem uma lá hoje já que eu deixei falando sobre os assuntos, perguntando, né, sobre os assuntos, os conteúdos que eu tenho dito aqui, que eu tenho falado aqui no meu Instagram, se vocês estão gostando disso, e depois uma caixa de perguntas sobre sugestões, né, dúvidas que vocês tenham e sugestões. Então, aproveitem, coloquem lá assuntos que vocês querem, dificuldades que vocês têm, né, que vocês gostariam que eu falasse, que vocês gostariam que eu entendesse, de entender um pouco mais. E aí eu vou montar esse material também, trazer, né, continuar trazendo também aqui as lives, os vídeos, para ajudar vocês naquilo que for possível, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar. Adorei a interação de vocês, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui, que participou. Quinta-feira que vem tem outra live, tem a próxima, né? Eu tenho feito toda quinta-feira. O tema ainda não sei, mas vocês podem inclusive usar a caixinha lá de sugestão para né, ver a necessidade de vocês. E eu estou pensando em falar sobre procrastinação, né, emendando esse tempo de eu preciso dar conta de tudo. Eu acho que procrastinação é um tema legal. O que vocês acham? Então, vão lá, deixem lá a sugestão de vocês e assim que eu tiver definido, aí fiquem atentas, né? Que aí eu publico, tá bom? Muito obrigada, amei estar aqui com vocês, amei a interação de vocês e até a próxima. Bom dia, Nádia. Ah, que bom que você se inscreveu no canal. Seja bem-vinda e o que precisar é só me chamar aí, tá bom? Que eu puder, eu ajudo vocês. Obrigado, Lê. A Lê já é cliente, já sabe como é que funciona, né? Já deu muito testemunho, a Grazi também. Ah, procrastinação, Grazi, é a sua dor? Ah, muito bem, né? Ótimo tema. Ah, então tá. Então, provavelmente vai ser esse. Eu vou abrir lá, né? Vão lá, votem lá que a gente vai, que eu vou definir, eu falo pra vocês. Gente, muito obrigada e até a próxima.